Glória a Deus. Muito boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor para o seu coração. Eu queria orar com você, mas aí mesmo onde você está, eu queria ler um texto com você, que eu li hoje de manhã, que marcou muito a minha vida. Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 11. Olha o que diz aí, presta bem atenção nesse versículo. Como a águia ensina os filhotes a voar, e com asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Como que o Senhor Deus cuida do seu povo? Como é que Deus está cuidando de você? Como? A águia cuida dos seus filhotes, não é? E ensina os seus filhotes a voar. É assim que Deus está cuidando de você. Então, como que a águia ensina o filhote a voar? O ninho da águia, lá em cima, lá na montanha bem alta, ele é muito confortável, o ninho da águiazinha. Então ela só quer ficar lá, no ninhozinho dela. Que delícia, mamãe, né? Aí a águia, a mãe, começa a colocar espinho. Isso é provado cientificamente. Ela começa a colocar espinho no ninho. Aí a águiazinha vai ficando incomodada, já não consegue ficar muito tranquila. Aí daqui a pouco, quando a águia entende que ela já é capaz de voar, a águia, a mãe joga ela da montanha, empurra ela da montanha, e ela vem desesperada, gritando: mamãe! Né? E aí está escrito na Bíblia que como a águia ensina os filhotes a voar, e com asas estendidas os pega quando estão caindo. Então a águia vai, ela faz um voo rasante e pega o filhotinho. Ai, mamãe, o que a senhora fez comigo? E coloca de novo lá no ninho. Irmãos, e ela fica nesse processo até o bichinho voar. E como é que Deus está cuidando de você? Desse jeito. Quem está me entendendo? Então, ai Deus, tá desconfortável aqui, não está dando certo. Você está no processo, não é? Então, irmão, tem crente que fica a vida inteira só reclamando. Não, irmão, você está num processo. Deus está te ensinando a voar. Ele quer te jogar do ninho mesmo, não é? Mas quando você estiver caindo, a promessa é que Ele vai te pegar. Aleluia. E vai te dar mais uma chance, e mais uma, e mais uma, e mais uma. E esse é o povo de Deus. Se você desistir, se você quiser ficar só lá no ninhozinho gostosinho da mamãe, você não vai crescer. Quem está me entendendo? Então, o crente que quer crescer, ele está aberto para ser tratado por Deus. Amém, queridos? Quem quer crescer? Fica aí mesmo no seu lugar sentadinho, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você, mas eu quero que você ore também. A gente assim falando para Deus: Senhor, eis-me aqui, pode me jogar dessa montanha, pode colocar o desconforto no meu ninho, porque eu quero é crescer, eu quero é voar alto. Eu quero voar alto como a águia, em nome de Jesus. Espírito Santo querido, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos nessa noite. Ó Deus, nos perdoa por toda a murmuração, por toda a desistência. Senhor, e em nome de Jesus nós queremos fazer uma aliança contigo, Senhor, que nós aceitamos. Nós dizemos sim e amém ao teu tratamento, dizemos sim e amém ao teu treinamento, dizemos sim e amém que o Senhor nos jogue desse despenhadeiro, que o Senhor coloque desconforto nessa nossa zona de conforto, porque nós queremos é crescer. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Se você crê nisso, aplauda bem forte o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu acordei com essa palavra hoje, assim, né? Orando de manhã cedo e em crise. Porque, não sei o quê, né? Estou aqui nesse novo desafio. Lá estava tão confortável. Aí Deus me deu essa palavra: você quer crescer? Deixa eu te treinar. Você quer crescer? Deixa eu te ensinar. Amém? Eu disse: estou aqui, Senhor, estou aqui, aleluia. Muito bem, queridos, quero compartilhar uma palavra com você que está em Marcos, no capítulo 5, eu vou ser muito objetivo, preste bem atenção, para você não perder nada. Marcos, capítulo 5, vou ler 2 versículos, o 18 e o 19, ok? Está pronto? Então, Marcos 5, 18 e 19 diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Eu vou ler novamente, preste bem atenção. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Irmãos, essa história
me pegou de uma maneira tão assim diferente essa semana, porque, olha, é uma das maiores transformações, talvez a transformação mais extraordinária da Bíblia, né? Um cara que era possesso de um espírito imundo, a Bíblia diz, que ele vivia nos sepulcros, coitado desse homem, completamente desconectado da família dele, da sociedade, morava ali no cemitério, dormia ali num sepulcro. A Bíblia diz que ele se feria com pedras, depois você confere na sua casa. Ele se feria, ele se cortava todo. Um cara todo bipolar, né? A Bíblia diz que quando ele viu Jesus de longe, ele correu e o adorou. Quando Jesus se aproxima dele, ele diz: o que eu tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pensa no cara, né? Uma parte dele quer adorar Jesus, quer se aproximar de Jesus, outra parte dele, dominada pelos demônios, tem repulsa a Jesus. Quando Jesus expulsa o demônio, pergunta o nome do demônio, o demônio diz: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Pensa, irmãos, tinha mais de 2.000 demônios ali, porque nós sabemos que Jesus mandou esses demônios entrarem nos porcos, e eles pularam do despenhadeiro e morreram aqueles 2.000 porcos. Então, um demônio para cada porco, mais de 2.000 demônios ali. Irmãos, assim que esse homem vivia. Mas de repente, a Bíblia diz em Marcos 5,15, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Quem está me entendendo aqui? Irmãos, que transformação radical, que mudança de vida na vida desse homem, né? Fico imaginando ele chegando em casa, a mulher toma um susto com ele, os filhos que estavam acostumados a se esconder debaixo da cama quando ele chegava, agora estão abraçados no pai. Irmão, uma transformação tão radical. Agora, o que é que eu quero conversar com você hoje à noite? Teve um processo aqui, né? Teve um processo, e eu quero mostrar esse processo para vocês em 3 fases. Essa transformação, eu estou chamando essa meditação de o gadareno de escravo a ministro. Você pode repetir isso comigo? De escravo, quer dizer, um cara completamente escravizado por Satanás, um escravo do diabo, e esse cara vai virar um ministro do evangelho, um pregador do evangelho. Ele pregava em 10 cidades ali em Decápolis, né? Pensa, o cara ficou conhecidíssimo, uma mudança radical na vida desse homem. Agora, foi um processo. E eu quero te mostrar, eu quero que a gente se identifique com esse processo, porque a gente está passando por esse processo também, ok? Então eu quero te mostrar em 3 fases o processo de transformação de escravo a ministro do evangelho. Quem está pronto? Você está pronto? Então vamos ver aqui, a primeira fase da vida desse homem, que talvez foi a nossa também. Olha só, estar com Jesus, diga bem forte, estar com Jesus. Guarda aí no seu coração, estar com Jesus. Irmão, quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo que a gente quer é estar com Ele. Quer ver? Olha só, Marcos 5,18, ao entrar Jesus no barco, quer dizer, Jesus já tinha expulsado o demônio, ali os demônios, a legião na verdade, os porcos morreram ali no despenhadeiro. Esse homem está lá agora, cheirosinho, perfumado, cabelinho penteado, todo limpinho, sentadinho com a Bíblia dele, aleluia, pregando o evangelho, coisa mais linda. Aí quando Jesus vai despedir, vou embora. Aí a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco, aquele homem, o ex-endemoniado, o gadareno, suplica-lhe: Senhor, me deixe contigo, eu quero ir contigo, eu quero estar contigo. Ele diz assim, olha, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com Jesus. Tudo que ele queria era estar com Jesus. Essa é a primeira fase, irmãos, da nossa conversão, da nossa transformação. O primeiro processo que acontece, a gente quer estar com Jesus. Sabe, aqueles porqueiros, né, os donos dos porcos, a Bíblia diz que eles suplicaram para que Jesus fosse embora da terra deles. O gadareno suplica para estar com Jesus. Por que os porqueiros não queriam Jesus? Porque Jesus tocou num ponto ali, chave, né? Os porqueiros judeus, pensa bem, eles não podiam ter negócio nenhum com porco, eles não podiam comer porco, você sabe disso. Não era só um pecado, era um crime contra a lei judaica, era um crime. Então Jesus, na verdade, está denunciando o crime deles. Quando Jesus faz com que os espíritos demoníacos ali entrem nos porcos e eles morrem, Jesus está acabando com aquele negócio errado. Antigamente eu li essa história e dizia, meu Deus, que desperdício, 2.000 porcos, né, porque eu particularmente eu gosto de carne de porco, eu não estou mais debaixo da lei, né? Eu falei, 2.000 porcos, mas não, eles estavam fazendo uma coisa muito errada, era um crime, na verdade. E Jesus então manda os demônios irem para os porcos e acaba com o negócio dele. E ele diz, nós não queremos você aqui,
Nós não queremos você aqui, Jesus, denunciando o que a gente está fazendo de errado. Nós não queremos ser confrontados pelo nosso pecado. Vai embora daqui. E clamaram. E Jesus ouviu essa oração. Interessante. Ele ouve essa oração. Beleza, você não quer que eu fique aqui, eu vou embora. Mas enquanto isso, irmãos, como eu estou te falando, a primeira fase, logo quando a gente conhece Jesus, tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente quer estar com Ele. A gente só quer isso, né? Então o gadareno está cheio de gratidão. Ele quer retribuir, ele quer servir Jesus, ele quer tornar-se um discípulo. Ele se identifica com Jesus, ele pensa: bom, se ele não pode ficar aqui, eu também não quero ficar aqui, porque a vida não tem mais sentido sem ele, então eu quero segui-lo. É muito lindo isso, sabe? Ele está na fase do primeiro amor. Quem está me entendendo? Primeiro amor, apaixonado por Jesus, muito feliz, teve um encontro com Jesus. Ele gostaria que aquele momento ali se eternizasse, sabe? Sabe quando a gente tem aquelas experiências com Jesus logo no começo, que a gente não quer mais que acabe? Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, não é? Logo quando um mês de conversão, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu ouvi o meu pastor dizer assim mesmo: olha, o Espírito Santo não é uma coisa que você merece, né, que você vai receber porque você ficou bonzinho. Pelo contrário, quando você aceitou Jesus, já vai no pacote da salvação, você ser cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai te dar força contra o pecado. Eu tinha acabado de me converter e eu ainda era viciado em cocaína, não é? Em drogas. Então eu tinha me convertido, mas eu tinha aquelas crises de abstinência. Eu falei: eu preciso do Espírito Santo, eu preciso disso. Eu entendi. Eu ia em todos os cultos da igreja, irmão, porque eu queria ser batizado no Espírito Santo. Eu descobri que o culto das mulheres era o culto do fogo, aleluia, não é? E aí eu ia, só eu de homem lá, e aquelas mulheres ali, cheias do Espírito Santo. Eu não estava nem aí, irmãos, e nada. Mas com um mês, eu recebi aquela experiência tão transformadora. E sabe, eu lembro disso, né? Quando eu fui batizado no Espírito Santo, aquelas línguas, aquela alegria, eu não sei explicar, foi muito legal, muito gostoso, e eu não queria me mexer. Enquanto eu estava sendo batizado, chorando, aquela coisa tão deliciosa, eu ali sendo batizado, mas eu não queria me mexer, porque eu pensava que se eu me mexesse muito, ele saía. Então, quando a gente conhece Jesus, a gente quer estar com Ele o tempo todo, é assim. Faz parte do processo. O pastor Roberto Almeida, que é um dos nossos pastores, né, um dos grandes líderes da Paz Church no Brasil, quando ele converteu lá em Santarém, ele também era um viciado. E quando ele converteu, ele ficou tão em êxtase, ele ficou tão alegre, ele não sabia aquela coisa. Eu acho que ele já foi batizado, foi no primeiro dia. Aconteceu alguma coisa muito doida com ele, e ele ficou tão feliz, que ele foi para o bar, encheu a cara, ficou lá até de manhã comemorando que ele era uma nova criatura. É verdade, é o testemunho do pastor Roberto. Sabe, irmãos, essa alegria quando a gente conhece a Jesus. O Pedro, quando ele viu Jesus, né? A gente fica muito impressionado com esses mistérios logo no começo, os milagres, isso fascina a gente, essas sensações que a gente tem lá no encontro com Deus, né? Lá no encontro com Deus, é tão gostoso. O Pedrão, quando ele viu Jesus com o rosto resplandecendo ali, e aí ele viu o Moisés e o Elias lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que o Pedro propôs para Jesus que ele construiria uma tenda para cada um, e também construiria uma para ele, e ele queria ficar ali para sempre com Jesus. Jesus disse: não, Pedrão, eu tenho uma missão e você também tem uma, não é? Então não é só isso, nós precisamos entrar na segunda fase. Quem está comigo aqui? Então a primeira fase é uma delícia, irmãos, ficar com Jesus, sabe? A gente quer ler nossa Bíblia, a gente quer orar, a gente não quer faltar vigília, a gente não falta nem o culto das mulheres como eu lá no começo, primeiro amor, é muito lindo, mas não é só isso. Então nós vamos entrar na segunda fase. Olha só o que vai acontecer então com o nosso gadareno. Diga comigo, a segunda fase. Grita aí, a primeira fase é querer estar com Jesus toda hora, o tempo todo, não é? Agora, diga comigo, a segunda fase é querer servir a Jesus, é querer trabalhar para Ele. Então olha só, olha o que diz Marcos 5,19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Senhor, eu quero ir contigo, eu quero estar contigo o tempo todo, eu quero morar contigo, eu quero viver contigo, nunca mais quero sair de ti, porque vai que esses demônios voltam de novo, eu quero estar sempre perto de você, não é? Jesus diz, não. Jesus não atendeu essa oração. Interessante, né? Como eu te disse, ele atendeu a oração daqueles porqueiros lá, né? Clamaram, vai embora, beleza, atenda essa oração. Mas a oração do cara que ele libertou, deixa contigo, ele disse não. Ele diz assim, olha, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Não foi uma sugestão de Jesus, não foi um conselho, olha, eu vou te dar um conselho, ordem, porque agora você é meu.
porque agora eu sou o teu dono, não sou? Você não é o meu servo, então não sou eu que mando, não sou eu que estou no comando. Então Jesus lhe ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes, escuta, anuncia-lhes tudo, conta tudo para eles, o que aconteceu com você, e como que Deus teve misericórdia de você, não é? Então é uma missão isso, irmãos, sabe, eu penso que esse aqui é o segundo detalhe, né? É a segunda fase, porque é muito gostoso a gente estar com Jesus, receber as bênçãos de Jesus, as experiências com Jesus, que delícia, o Espírito Santo. Aí Jesus fala assim: agora é hora de vocês irem, agora é hora do ide, agora é hora de vocês pagarem o preço, agora é hora de vocês contarem o que vocês receberam, essa salvação que vocês receberam de graça, como que Deus teve misericórdia de ti, não é? Conta para todo mundo, para a sua família que te viu naquela situação terrível, que te viu ali morando no sepulcro, que te viu todo cortado, que te viu possesso de demônios. Conta para a tua família o que Deus fez com você. Quer dizer, isso é uma missão, sabe, irmãos? E aí eu penso que muitos crentes aqui travam bem aqui, né? Que é muito bom, que delícia. Agora, missão, missão, não é? Trabalhar para Jesus. Aí muitos só querem ficar aqui, Aí olha só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Quando Paulo teve um encontro com Jesus, lembra do Paulo? Quem lembra do apóstolo Paulo? Que ele era o Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, matava os irmãozinhos, matava, respirava ameaças e morte contra a igreja, coisa mais terrível, perseguia, mandava prender, mandava apedrejar. Ele estava no apedrejamento do Estevão, ele era o líder ali do grupo que apedrejou o primeiro mártir da igreja, que foi o Estevão. Esse cara mau, irmãos, ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ao meio-dia uma luz tão forte brilhou sobre ele que ele ficou cego. E aí, quando Ananias orou por ele, para que ele voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que caíram dos olhos dele como que escamas. E aí ele realmente teve um encontro com Jesus, ele entregou a vida a Jesus ali. Foi uma conversão muito estratégica para a igreja. Mas, irmãos, é interessante porque logo depois, já em Atos 9, 20, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ou seja, ele não está só aqui tendo experiência com Jesus, sendo curado da cegueira, tendo experiência com o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo, mas ele já vai para a segunda fase. Ele já vai pregar que Jesus é o Cristo, ele vai arriscar a vida dele, não é? Ele vai ser apedrejado e dado como morto, porque ele estava pregando o Evangelho. Ele não está nem aí, ele quer servir a Jesus. Quem está me entendendo na segunda fase? O próprio apóstolo Paulo vai dizer mais tarde: sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Entende? Então, quando você realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus, primeira coisa, você quer estar com Jesus, você ama Jesus, você quer a palavra, você quer conversar com Ele, porque eu amo a minha esposa, sou apaixonado por ela, e tem uma coisa que eu gosto, é conversar com ela. Aleluia, é muito bom estar com ela, não é? Glória a Deus. Mas também não é só isso, se você ama, você serve, não é? Você trabalha, não é? De novo, amo a minha esposa, mas não é só beijinho, eu tenho que servi-la. Se eu amo Jesus, não é só ficar recebendo coisas dele, eu tenho que servi-lo, eu tenho que pagar o preço. E sabe o que ele está fazendo agora? A Bíblia diz que Jesus está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é trabalhar para Jesus, irmão? Trabalhar para Jesus é a gente ganhar almas, é a gente salvar, quer dizer, nós não, né? Mas a gente ser luz do mundo, sal da terra, no meio dessa sociedade. Entende? A gente não pode viver uma vida com Jesus só desse lado daqui, só desfrutando de Jesus o tempo todo, sem ganhar almas para Ele, porque Ele morreu por essas almas. Quem está comigo aqui? Não é? E sabe, quando eu olho para cá, para nós todos somos um time. Eu não estou pregando o Evangelho sozinho, porque se não fosse a mídia, não sairia a minha voz aqui. Se não fosse a mídia, vocês não conseguiriam ler os textos. Nós somos um time. Se não fosse o louvor, nós não estávamos preparados, porque esse louvor preparou a gente para esse momento. Foi tão tremendo, não é? Tão tremendo esse louvor. Se não fosse a atmosfera para organizar tudo, se não fosse o pasquide lá embaixo, as crianças estariam correndo aqui, a gente não conseguiria prestar atenção em nada. Nós somos um time, estamos ganhando almas para Jesus. Todos nós estamos ganhando almas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então é assim, irmãos, a segunda coisa que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus é isso. A gente quer trabalhar para Jesus. A Bíblia fala do André, que ele era um discípulo do João Batista. Aí Jesus passou ali pela frente da igreja do pastor João, e o próprio pastor João disse: lá vai o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
É ele que estava sendo esperado. O André disse: pastor João, o senhor vai me perdoar, mas eu vou seguir o mestre, ok? Tudo bem? O João disse: pode ir, avança, vai. Aí o André começa a seguir Jesus. Beleza, ele está desse lado aqui, ó. Ah, Jesus, que delícia, estar contigo, te conhecer, aprender de ti, que maravilha. Mas a Bíblia diz que a primeira coisa, João 1:41, ele achou primeiro o seu irmão Simão Pedro, a quem disse: achamos o Messias. Ele já está aqui desse lado, trabalhando para Jesus, ganhando almas. Ele conhece Jesus, mas ele não fica só ali experimentando Jesus. Beleza, ele experimenta Jesus, mas ele já começa a ganhar alma. Já ganhou o irmão dele, quem está me entendendo? É assim, queridos, é assim. Agora, a última coisa aqui que acontece, a nossa terceira e última fase. Então, qual que é a primeira fase? Me ajuda aí. Eu quero ser um ministro do Senhor. O que é um ministro? É um servo que prega o evangelho, que trabalha para ele. Eu quero ser esse servo top, não é? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, nós já fizemos, né? A gente quer estar com ele. Beleza, maravilha, muito bom. Mas você não pode parar aí, não é? Nada de construir tenda para você ficar aí o tempo todo. Tem que vir para cá, tem que trabalhar para ele. Agora, qual que é o perigo? É você começar a trabalhar demais. Quem está comigo aqui? Não trabalhar demais, mas trabalhar muito sem estar com ele. Vocês estão me entendendo aqui ou não? Ok? Então, qual que é a terceira fase para que a gente se torne realmente um ministro, né? Para que a gente realmente passe de escravo para ministro? Olha só, terceira fase: estar com Jesus e servir a Jesus. Preste atenção, Marcos 5:20. Então, ele, o gadareno, foi e começou a proclamar em Decápolis, nas 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então presta bem atenção aqui, irmãos. Aqui eu vejo uma tipologia, presta atenção para você não perder. Uma tipologia bíblica, né? um tipo, uma figura. Porque veja bem, Jesus é expulso daquele lugar. Então o homem Jesus não pode pregar lá. Quem está comigo? Não pode, porque ele deu um grande prejuízo para aquela cidade ali. Ninguém gosta dele. 2.000 porcos, não é? Ele produziu um monte de desempregado ali. Então, Jesus não é bem-vindo ali. Então, Jesus é expulso. Mas ele é expulso e ele aceita. Ele vai, mas ele deixa o missionário lá. Mas o missionário, irmãos, cheio do Espírito Santo. Por que eu digo que é uma figura? Porque foi assim com Jesus, não é? A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Olha só. Então, foi assim. O mundo expulsou Jesus. Matou Jesus. Aí Jesus foi embora. Aí ele foi sentar à destra de Deus Pai. Ele disse para os discípulos: é melhor que eu vá, está tudo certo. Porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Mas se eu for, eu o enviarei, e ele estará sempre convosco, e estará em vós para sempre. Então Jesus precisava ir. E aí, irmãos, ele foi, mas ele deixou um missionário, escuta bem, cheio do Espírito Santo. Jesus foi, está sentado à destra de Deus, mas ele enviou o Consolador que vive em nós. Sabia? Deixa eu te falar, nós temos vantagens sobre. Eu já ouvi algumas pessoas falar assim: ai, se eu fosse o Pedro, ai, se eu fosse o João, se eu fosse o Tiago, que estava ali do lado de Jesus. Puxa vida, por que eu nasci nessa geração? Irmão, glória a Deus, porque nós não estávamos lá. Glória a Deus, porque esses caras tiveram uma experiência ali com Jesus lado a lado. Jesus era Deus conosco, era Deus com eles. A nossa experiência é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós estamos cheios do Espírito Santo, aleluia. É nesse contexto que Jesus diz: se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores do que essas. Maiores do que essas. Entende? Então, irmãos, quando Jesus deixa ali o gadareno, esse é o segredo, esse é o segredo. O gadareno, ele teve sucesso, por quê? Porque ele não ficou só desse lado daqui, ó. Ah, eu quero só estar contigo, Jesus. Também ele não ficou só do lado daqui, ó. Vou trabalhar, feito dedo, e eu não tenho mais tempo com Jesus. Não. Qual que é o equilíbrio? O que é que nos faz de escravo a ministro? É esse equilíbrio, irmãos, da gente estar com Jesus, está cheio de Jesus, e está servindo intensamente Jesus. Quem está me entendendo? Eu lembro de uma experiência que eu tive com meu sogro. Meu sogro morava na nossa casa um tempo, ele morou na nossa casa, e ele não era crente, não é? E eu, irmãos, correndo feito frango sem cabeça. Já viu frango sem cabeça? Quando corta a cabeça do frango e solta ele assim no terreiro, ele corre, até que ele morre.
né? Assim que eu estava correndo e visitando todo mundo, eu queria ganhar o mundo para Jesus, de uma vez só. Mas o preço disso estava sendo meus filhos, estava sendo meu casamento, minha família. Meu sogro não era crente. Olha o testemunho que eu estava dando para o meu sogro. Um dia eu cheguei em casa, depois de um dia desse de correria, eu cheguei em casa, acho que 1h da manhã, eu e a Meila, estourados os dois, só os pedaços da gente, né? Aí, quando nós chegamos em casa, o meu sogro estava sentado lá no sofá, me esperando. Aí ele falou assim para mim, ele falou para a Meila, eu gostaria de ter uma conversa particular com o Jackson. Aí a Meila, tudo bem, pai. E aí a Meila foi para o quarto e eu fiquei lá com ele. Aí ele, senta aí, Jackson. Meu sogro, que não era crente, né? Quando a jumenta aconselha o profeta, é porque o negócio está pegando, né? Lembra da jumenta do Balaão que aconselhou ele, né? A jumenta que tinha visão, a jumenta que via o anjo, a jumenta que ouvia a voz de Deus, a jumenta que viu a espada e o Balaão zerado, o Balaão não via mais nada, né? Assim que eu estava. Aí, irmãos, ele me colocou na frente dele e falou assim, Jackson, deixa eu te perguntar uma coisa. Trabalhar para Jesus não tinha que ser prazeroso? Porque não diz que ele é o príncipe da paz? Toma-te a primeira cipuada no profeta, não é? Eu disse, é verdade, meu sogro. Ele falou, cara, tu passa o dia todo, eu não te vejo com teus filhos aqui, tu está perdendo a infância dos teus filhos, nessa correria, rapaz, complicando o teu casamento, tua família, rapaz, você tem que equilibrar isso, rapaz. Meu jovem, ele me chamava, meu jovem, você tem que equilibrar isso. Irmão, eu não sabia se eu saía correndo, se eu chorava. Eu falei, meu sogro, eu estou fazendo errado, não é isso não, eu estou fazendo errado, mas o Senhor está me ajudando. Essa palavra é uma palavra muito boa. Muito obrigado. Irmãos, e ali, graças a Deus, né, já tem muitos anos, não é isso? Logo no começo do ministério, e ali eu entendi, não é só ficar o tempo todo com Jesus e agora eu vou ficar só cantando para Ele 1000 canções, eu vou ficar a noite toda só adorando. Não, também não vou ficar só trabalhando, feito doido, trabalhando. Não, o equilíbrio. Eu preciso estar com Jesus e eu preciso trabalhar muito para Jesus. Eu preciso estar cheio de Jesus para eu ser útil para Ele. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, esse equilíbrio, não é? Então, olha só, você pode estar reclinado em seu peito na mesa da ceia e ao mesmo tempo lutar as batalhas dele, não é? Sabe, a gente pode estar assentado aos pés dele como a Maria e ao mesmo tempo servindo ele, sabe, de uma forma muito intensa, como a Marta. Porque a gente costuma falar assim, né? Esse crente Maria só quer ficar adorando e orando, mas não ganha uma alma para Jesus, não dá um testemunho na sociedade, não dá um testemunho no trabalho dele e na família dele, não é? Aí a gente critica esse crente Maria, só quer ficar nos pés de Jesus. Aí a gente também critica o crente Marta. Esse crente aqui só quer trabalhar, feito doido, está perdendo a família, igual eu estava fazendo, não é? Não quer ter tempo com Jesus. Irmão, os dois estão errados. Os dois extremos estão errados. Quem está me entendendo? Qual é o ideal? O ideal, irmãos, é a gente estar com Jesus e a gente trabalhar muito. Empenhe-se não apenas em fazer muito por Cristo, mas em viver intensamente em Cristo. Aleluia. Tenha uma abundante alimentação espiritual e realize copiosas obras espirituais. Sabe, se a gente ficar só comendo, eu como, a cabeça está desse tamanho, o bucho espiritual desse tamanho, eu estou comendo, estou gordo espiritual e não faço obra nenhuma, vou morrer do coração. Quem está me entendendo? Por outro lado, se eu fico trabalhando e não me alimento de Cristo, eu vou ficar um raquítico espiritual e não vou conseguir vencer as minhas guerras espirituais. Tem alguém me entendendo ou não? O equilíbrio. Eu gosto de uma frase de George Miller, eu gosto muito dele. Ele diz assim: nunca saia do quarto de manhã até estar tudo certo entre você e Deus. Como que a gente pode, irmãos, acordar de manhã e sair correndo para o trabalho, para a faculdade, eu não sei para quê, até para o ministério mesmo, não é? Sem a gente parar, para a gente realmente ter um tempo com a nossa Bíblia, para a gente chorar, para a gente ficar com Ele, se encher dEle. É esse o equilíbrio. Quem está me entendendo? Agora deixa eu terminar te falando uma coisa bem prática aqui. Irmãos, esse é o segredo dos segredos.
a gente trabalhar muito para Jesus, mas cheio do Espírito Santo e realmente tendo um relacionamento com a palavra de Deus. Presta bem atenção. A palavra trouxe todas as coisas à existência. Quem está comigo? Não é? Foi a palavra. Deus disse, haja luz, e tudo se formou. Pensa esse universo todo, não é? A terra gira em torno do Sol a 108 mil quilômetros por hora. Irmão, que loucura isso. Que loucura. Sabe o que é 108 mil quilômetros por hora? Nós estamos viajando em torno do Sol nessa velocidade, e a gente nem balança o cabelo. Não é incrível isso? Não é? A camada atmosférica nos protege, não só dos raios ultravioletas e dos meteoritos, mas ela nos protege dessa velocidade toda em torno do Sol. Irmão, que loucura. É muito perfeito, não é? Meu Deus do céu, que loucura. Com uma palavra Deus disse, haja isso tudo. Entende o poder da palavra revelada? E não somente isso, a Bíblia diz em Hebreus 1:3, que a palavra de Deus sustenta todas as coisas. Então, a palavra não apenas criou tudo, mas ela sustenta tudo. Então, veja bem, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então, deixa eu te falar isso aqui, presta atenção. Escuta o que eu vou te falar. Pode ter áreas na nossa vida que está em trevas, está sem forma, está vazio, e nós precisamos de uma palavra revelada de Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Onde que a gente vai encontrar essa palavra revelada de Deus? Aonde é? Lá no nosso tempo a sós com Deus, lá no jardim secreto, lá onde a gente para cedo para ter um tempo com Deus, lá no nosso TSD. É ali que Deus vai falar uma palavra revelada para a gente, pessoal. Por isso que a gente não pode negociar isso. Então por isso que a gente não pode ficar só ali, e por isso que a gente não pode ficar só aqui. A gente tem que ficar aqui. Muito relacionamento com Deus, muito trabalho para Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de revelação. Nós estamos aqui hoje como igreja. Nós estamos aqui, nós estamos entre quase 1000 igrejas, com essa aqui hoje. Não é? Tudo começou quando um homem teve uma palavra revelada. O pastor Melvin Edwards estava em cima do trator dele, na fazenda dele, contemplando a fazenda dele. Ele estava tendo tempo com Deus ali. Ele estava ali no trator, lendo a Bíblia dele e orando, recebendo uma palavra de Deus, revelada de Deus. Pensa bem, irmãos, isso é uma revelação tremenda. E naquele dia ali, ele olhando a fazenda, tudo que ele conquistou, o sucesso, não é? Ele ficou muito rico. Aí a palavra revelada veio no coração dele. Você conseguiu, meu filho, não é? Você é um sucesso. Aí ele, pai, obrigado. Aí Deus falou assim para ele: e como ficam as pessoas além do oceano, que não me conhecem? Irmãos, aquela palavra revelada, lá no tempo a sós dele com Deus, mudou a história da vida dele, da família dele e a nossa. Ele desceu do trator dele e falou para a pastora Catarina: nós vamos para Portugal, nós vamos ser missionários em Portugal. Eles pensavam que eles iam para Portugal, depois eles entenderam melhor que era o Brasil, não é? Ele fez um plano de vender tudo que ele tinha e colocar o dinheiro na bolsa de valores, para que ele mesmo se autossustentasse no Brasil. Irmão, só dele fazer essa decisão, dele abrir mão de tudo, Deus fez acontecer um milagre lá na bolsa de valores, que ele ficou milionário da noite para o dia. Ele disse: eu não preciso mais ser fazendeiro, eu só vou pregar o evangelho agora. Por isso que nós estamos aqui, irmãos, porque um homem recebeu uma palavra revelada. Entende como é muito sério isso? Entende como isso é tudo? Jesus, o Filho de Deus, não começou o ministério dele antes de uma palavra revelada. Jesus foi vivendo a vida dele normalmente, um homem comum. Ele não fez nenhum milagre, não expulsou nenhum demônio, até que ele ouviu uma palavra revelada. Ele foi batizado e depois do batismo ele ouviu a palavra de Deus: tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Era a palavra revelada. Então ele saiu dali com aquela palavra revelada. Inclusive o diabo quis colocar em xeque-mate aquela palavra revelada. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus já sabia: eu sou o Filho de Deus, eu não preciso provar, eu não preciso fazer nada, eu sou e pronto. Eu fico com a palavra, ele disse. Amém, queridos? Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Então Jesus começa o ministério dele depois que ele recebe uma palavra revelada. Então é isso, irmãos, é isso. Eu quero te fazer esse desafio hoje.
Sabe, não é uma obrigação da gente fazer um monte de coisa, trabalhar e ficar doido de trabalhar. Irmãos, eu até te aconselho, não faça isso se você não está tendo tempo com Jesus. Você vai se ferir nessa batalha, não é? Olha, hoje, deixa eu te confessar isso aqui. Hoje, na verdade, desde ontem, eu estava sendo uma crise, não é? Puxa vida, fazendo comparações e tal, e aquela dúvida, será que eu estou no lugar certo? Olha, Deus já tinha falado comigo, a palavra que Ele me deu, a palavra revelada que Ele me deu, quando eu estava orando sobre Curitiba foi: levanta-te e vai para o sul. Atos capítulo 8, não é? O Filipe ali no meio do sucesso, em Samaria, e Deus fala para ele: levanta daí e vai para o sul, e você vai ser pregador de um homem só, do eunuco. E Deus me deu aquela palavra, disse: eu sei que eu estou no lugar certo, mas aí vem as dúvidas, se tu és o Filho de Deus, se o próprio Jesus foi tentado nisso. Por isso que a gente tem que estar lá todo dia, irmão. Vocês estão me entendendo ou não? Eu tenho uma palavra, mas se você não voltar lá para se alimentar de novo, você vai ser enganado por ele. Porque o nome diabo significa enganador. Ele é o mestre do engano. Ele vai mentir para você, ele vai dizer que você errou. E ele estava falando isso no meu coração. Eu estava dizendo: será que eu não errei? Será que eu ouvi a palavra certa? O que eu estou fazendo aqui? Aí quando eu amanheci o dia, eu fui para a minha Bíblia e eu li. E eu não fui procurar texto, eu li que assim como a águia cuida dos seus filhotes e o ensina a voar, e com asas estendidas o apanha quando ele está caindo, assim Deus cuida de você. Deus estava dizendo assim: eu estou te ensinando a voar. Ele estava dizendo assim: não fique com medo dos espinhos. Ele estava dizendo assim: não fique com medo das alturas. Ele estava dizendo assim: eu estou te treinando porque eu vou te colocar em lugares mais altos. Não tenha medo. Irmãos, eu já levantei dali. Chacaramanaya. Quem está me entendendo? A gente vai ter que trocar isso aí, por favor, irmãos. Por favor. Eu não posso me soltar aqui, porque olha, entende? Quando eu recebi aquela palavra revelada, eu saí dali pegando fogo. Eu já acordei a Meila ali e falei assim: amor, nós estamos no lugar certo. Nós estamos no lugar certo. Deus falou comigo: nós estamos no lugar certo. É esse o lugar, aleluia. É esse o lugar. Onde que eu sei disso? Não é, irmãos, medindo as circunstâncias em minha volta, porque se eu for medir as circunstâncias em minha volta, eu vou pirar. Mas é com a palavra revelada de Deus no meu coração. Entende? Então é isso. Esse é o equilíbrio. Esse desafio que eu quero fazer para você nessa noite. Você vai sair daqui com uma decisão, irmão. Amanhã você vai voltar para o seu tempo a sós com Deus. Por quanto tempo? Só até você morrer, tá bom? Quando você for para o céu, você vai ter Ele presencialmente ali. Mas até você morrer, irmão, pelo amor de Deus, acorda mais cedo. Acorda mais cedo, não é? Olha, já faz um tempo que eu tomei essa decisão. Toda vez que eu acordava, eu já ia no meu celular, aí já pegava as notícias boas e ruins e já ficava preocupado com elas. E aí eu ia ler minha Bíblia. Eu ia ler minha Bíblia desfocando, desconcentrando, pensando naquelas coisas para resolver. Há muitos anos atrás eu tomei uma decisão: eu vou ler a minha Bíblia no papel e eu só vou ligar o meu celular quando acabar o meu tempo a sós com Deus, não é? Irmãos, isso foi revolucionário na minha vida, revolucionário. Então nós temos que ser proativos. Esses dias eu estava vendo uma reportagem do cara, um botânico, que ele disse assim mesmo: eu acordo muito cedo já estudando botânica, eu almoço com o livro do meu lado estudando botânica. E ele falou que ele passa o dia inteiro pensando em botânica, assistindo vídeo de botânica, e ele conhece tudo. O cara é o faixa preta dos botânicos no mundo. E ele disse: se você quer ser bom no que você faz, você tem que dominar o instrumento principal, não é? Eu falei: meu Deus, por que nós não fazemos isso com a Bíblia? Por que nós não acordamos com a Bíblia? Por que nós não assistimos mais vídeos da Bíblia? Por que nós não ouvimos mais a Bíblia em áudio? Gente, eu estou te dando coisas práticas. Eu estou fazendo assim: eu estou lendo os meus 10 capítulos de manhã, mas concentrado, prestando muita atenção. Mas quando eu saio dali, que eu vou caminhar ou correr, eu coloco, não é, o meu fone e vou ouvir tudo de novo na linguagem de hoje, o que eu li, os 10 capítulos. Irmãos, é incrível como Deus vai falando no meu coração. Estou ali andando, estou ali correndo, e Deus está falando no meu coração. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Porque eu já entendi
que é aqui com Jesus, que é trabalhando duro para Jesus, e ao mesmo tempo é aqui, nesse lugar que eu tenho que estar. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero te fazer